Olá, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para fazer mais um estudo bíblico. Estamos aqui na nossa EBD. Vamos de vida, que aliás um tema muito rico, né? Muito cheio de detalhes, e fiquei muito feliz em trazer a lição de hoje sobre esse tema, né? Mas antes de tudo, gostaria de orar nesse momento. Senhor Jesus, nós queremos dedicar a Ti esse momento. Pedimos que Teu Espírito Santo nos ilumine, nos direcione nesse momento para o entendimento da Sua palavra, que a Sua palavra possa chegar, meu Pai amado, a cada vida, a cada coração que necessita, Pai, aprender, que necessita, Pai, ser alimentada por esta palavra. Em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo tenha, ó Deus, liberdade no nosso meio, que apesar da distância, Pai, apesar de estarmos aqui via internet, que Teu Espírito Santo possa alcançar cada vida, porque sabemos que não há barreiras para o Teu agir, não há barreiras, meu Pai amado, para que Teu Espírito Santo venha, meu Pai amado, trabalhar em nossas vidas. Toma este momento e nos abençoa, Pai. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, como eu falei, nós vamos estudar a lição 11, né? Como eu falei, é um texto, é uma lição muito rica, tem muitos detalhes, e eu separei alguns, eu destaquei os principais tópicos, né, que o autor fala, as citações, os versículos, né, que o autor faz as referências aqui. Bom, o tema da nossa lição hoje é uma contracultura num mundo perdido. O que seria isso, né? Bom, na introdução da nossa lição, o autor ele faz uma citação de John Stott, né? Ele menciona uma frase de John Stott que eu gostei muito, que diz assim: os cristãos devem viver em oposição à cultura do mundo. E aí, em complemento, na introdução da revista, da lição, né, o autor ele diz assim: somos uma contracultura. Ele reforça a frase de John Stott. O que seria isso, né? Para entender melhor, vamos ler o que está escrito em 1 João 5,19. Abra aí a sua Bíblia em 1 João 5,19, que está escrito assim: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Ou seja, isso que ele falou aqui, que sobre ser uma contracultura, é como se nós estivéssemos no meio da sociedade que nós vivemos, né? Mas que nós não devemos agir com o mesmo comportamento que eles, com a mesma crença que eles, com os mesmos hábitos, os mesmos costumes. Significa que não devemos nos moldar conforme o padrão da sociedade que a gente vive. Até aí tranquilo, não é verdade? Bom, essa carta de João, né, conforme a gente leu aqui, apenas o versículo 19 do capítulo 5, essa carta de João ela foi escrita justamente para expor as heresias dos falsos mestres e confirmar a fé dos verdadeiros crentes, né? E é no que diz aqui que o mundo está no maligno, o mundo jaz no maligno, significa o seguinte, que como a humanidade, como toda a humanidade está em pecado, né, jaz no maligno, o inimigo lhe influencia facilmente aqueles que não vivem conforme a vontade de Deus. O que ele quis dizer aqui em 1 João 5,19? Que o mundo está no maligno, mas nós somos de Deus. O mundo pode até estar envolto pelo engano do inimigo, influenciado pelas coisas do inimigo, mas nós não. Nós não somos desse mundo. Diz aqui, sabemos que somos de Deus, como acabamos de ler. Então, se nós somos de Deus, a gente deve se comportar como aquele que nós pertencemos. Nós pertencemos a Deus e não a este mundo. E fala que este mundo jaz no maligno. O mundo está todo no maligno, né? Depois que Adão pecou e que o pecado, né, passou a fazer parte da natureza humana, né? Então facilmente o inimigo ele influencia, facilmente o inimigo ele trabalha, né, para que as obras dele de destruição, né, de pecado, sejam feitas, né, sejam concretizadas, mas nós não. Nós, às vezes, somos tentados, somos perseguidos, enfim, às vezes essas influências do mundo tentam vir sobre nossas vidas, mas nós não devemos nos conformar, porque, como nós lemos aqui, nós somos de Deus. Não podemos aceitar isso, não podemos nos conformar com isso.
O mundo é do maligno, mas nós não somos. E até aí ficou claro, né? E aí ele continua, a introdução da nossa lição, né, da lição 11, ele cita também o versículo 4 do capítulo 4 de Tiago. Tiago, capítulo 4, versículo 4, que diz assim, é um versículo bem conhecido por nós também. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constituir-se inimigo de Deus. Então, os pontos-chave desse versículo aqui, que ele mencionou na revista. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, aquele que quiser ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Não dá para as duas culturas andarem juntas, serem mescladas. Por isso que ele citou aqui que somos uma contracultura. Não dá para as duas coisas se mesclarem, se misturarem. Não dá, é impossível, porque são princípios diferentes. O mundo tem princípios diferentes, tem dita-se regras diferentes do que as que nós seguimos. Mas a gente não pode confundir com o seguinte: a gente não pode confundir que a cultura a gente não pode confundir a cultura com o convívio. Ou seja, temos que amar as pessoas, temos que ter um olhar de graça sobre elas. Entretanto, não quer dizer que teremos que ter os mesmos hábitos que ela. Ou seja, o que isso significa? A gente não pode confundir sobre não tolerar as culturas com não tolerar as pessoas. São coisas completamente diferentes. A gente não deve se acostumar com a cultura que o mundo impõe pela gente, mas a gente tem que amar as pessoas. Não é porque elas têm hábitos diferentes, têm costumes diferentes, porque não conhecem a Cristo, não conhecem as orientações de Deus, não sabem fazer diferenciação do que é pecado, o que não é, sabe? Ou às vezes até sabe, mas faz questão de andar em pecado, porque não conhecem a Cristo. Não quer dizer que essas pessoas têm esse tipo de comportamento e que nós não podemos conviver com ela. Entretanto, a gente não pode se deixar ser influenciado. A gente não pode deixar que os hábitos das outras pessoas contaminem a gente. Por quê? Porque temos que amar essas pessoas. Temos que olhar para elas com graça. Temos que olhar para elas entendendo que elas estão sendo enganadas pelo pecado, pelos enganos do diabo. Mas que através de nossas vidas elas podem conhecer a Jesus. Que através do nosso falar, do nosso comportamento, da nossa pregação, elas vão conhecer a Jesus, né? Mas não podemos ser influenciados. É importante ressaltar que estamos falando de hábitos, de comportamentos, de costumes, e não de intolerância às pessoas, né? Não podemos aceitar a cultura desse mundo e devemos nos impor posicionando a nossa própria cultura, entre aspas, né? Que são os costumes que o Espírito Santo nos molda, né? Através das orientações de Jesus, né? E aí a gente vive um período muito complicado, né? Um período que a gente vive hoje, já não é de hoje, já é de alguns anos para cá, é que nós vivemos num momento em que o homem, né, a humanidade, está voltada principalmente para o seu próprio prazer. Enquanto o Evangelho é completamente o contrário disso. O Evangelho ele é teocêntrico, ou seja, Deus está no centro do Evangelho. O homem tem que se voltar para Deus. A direção do homem é para Deus, segundo o Evangelho. Mas a gente vive um momento diferente, onde o homem é o centro. Onde a humanidade hoje vive em busca dos seus próprios prazeres, da sua própria razão, prioriza a sua própria vontade ao invés de agradar a Deus. E aí tenta moldar Deus conforme a sua própria vontade. E começa a achar que Deus é que tem que satisfazer a vontade própria. Esse é um período muito complicado que nós vivemos. A gente vive um período que o homem está mais preocupado em ter do que ser. E aí a pessoa passa a acreditar que ela é o que ela tem, quando na verdade para Deus também isso é o contrário. A gente acaba se preocupando mais com números do que com qualidade. Infelizmente isso tem chegado no corpo de Cristo, na nossa igreja. Temos que ficar atento a isso. E com isso, às vezes, nós deturpamos a visão sobre o Evangelho e sobre Deus. Sem perceber, acabamos mais preocupados com as nossas realizações e prazeres do que com a vontade de Deus a nosso respeito.
que isso não se alastre no nosso meio, que possamos ter um despertamento nesse momento, acordar para isso, sabe? Porque às vezes a nossa maneira de cantar, a nossa maneira de orar acaba sendo voltada mais para nós mesmos do que para Deus. Devemos reconhecer que existe um Deus que está acima de todas as coisas, que Ele traçou promessas, propósitos e diversos direcionamentos para o nosso bem, não é para o nosso sofrimento. A gente renunciar ao pecado, a gente se voltar contra a cultura do mundo, não deve ser um fardo, não deve ser um peso, mas entender que é uma orientação que tem um benefício para nós. Um benefício espiritual, um benefício também terreno, porque quando nós optamos por não seguir o pecado, a gente tem benefício também aqui nessa terra. Né? Não é à toa os direcionamentos de Deus. Né? Não é à toa que Deus manda que tenhamos uma vida santificada, mas vamos ver isso no decorrer da lição. E isso nos faz pecar. Né? Isso que deixar de seguir aquilo que Deus orienta nos faz pecar, ou seja, porque quando deixamos de fazer aquilo que Deus espera de nós, estamos pecando. Ou quando fazemos algo que sabemos que não é para fazer, estamos pecando. E aí eu gostaria de ler o que está escrito em Tiago, que a gente acabou de ler somente o versículo 4. Mas eu queria ler o versículo 2 e 3, que está escrito um pouquinho anterior, que diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. A gente conhece muito bem até aqui, né? Mas olha o que diz aqui, vou ler novamente, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Atenção, ó. Para esbanjares em vossos prazeres. Aí que está a questão sobre pedir e não receber. Essa é a questão de pedir mal, porque isso é um retrato muito real do que a gente vê hoje. As pessoas estão pedindo para o seu próprio prazer e não não buscando saber qual é a vontade de Deus, né? E com isso a gente acaba pecando. A gente acaba cobiçando e a gente não tem, a gente, como diz aqui, invejar, a gente acaba invejando aquilo que o outro tem e acaba não sendo feliz com aquilo que Deus já nos deu, ou seja, uma sucessão de pecados. Por quê? Porque a gente deixa de procurar saber qual é a real vontade de Deus. A vontade de Deus não está naquilo que a gente pode ter. A vontade de Deus não está somente na realização de coisas materiais. Mas a vontade de Deus, a gente deve buscar conhecer qual é a vontade de Deus para nossas vidas. A maior bênção, o maior milagre, aquilo de maior que Deus pode fazer na nossa vida é a nossa salvação. O nosso maior galardão está no céu. É lógico que Jesus propõe também para a gente uma vida de qualidade nessa terra, mas que, diferente do que muita gente prega, não é o foco na prosperidade financeira ou de coisas, mas assim, uma vida de qualidade nessa terra é ter uma vida plena, onde eu sou grato por aquilo que eu tenho, onde eu sou feliz com aquilo que Deus me proporciona, sem aquela cobiça, aquela ansiedade desnecessária que adoece e que me faz pecar. Bom, se fazer a vontade de Deus, né, que é largar o pecado, que é não se envolver com as coisas que o mundo tenta nos cobiçar, né, nos fazer cobiçar, se isso tem sido um fardo, é bom a gente rever. É bom a gente rever onde está o nosso coração. A quem a gente está querendo agradar? A quem você está querendo agradar? Ao mundo ou a Deus? A quem que a gente quer agradar? Aos nossos amigos ou a Deus? Será que a gente quer agradar o círculo de amizade que a gente vive ou a Deus? Qual é a nossa prioridade? Nossa prioridade deve ser agradar ao Senhor, né? Não se deixar ser influenciado por aquilo que o mundo impõe, mas se importar com aquilo que Deus acha de nós, que essa seja a nossa prioridade. O mundo vive para si, mas nós vivemos para Deus. E aí,
depois dessa breve introdução, a gente vai para o primeiro ponto dessa revista, que diz o ponto de partida. É o tópico do primeiro ponto da lição. Em Romanos 12, versículo 1 e 2, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. É um trecho também muito conhecido. Aqui nesse ponto, o autor ele faz uma comparação, uma analogia de dois pontos, da teologia somado à ética. A teologia do ponto de vista da crença, né, daquilo que nós cremos sobre Deus, e junto com isso a ética, que é a conduta, o comportamento. Né? O autor, ele, nesse capítulo, ele destaca uma frase muito interessante. O que uma pessoa crê afeta a sua maneira de ser. Está escrito na sua revista. Nós cultuamos a Deus. E todos os dias, e não somente nos dias de culto, aos domingos. O nosso culto a Deus, conforme está escrito aqui em Romanos 12, é com a nossa vida, é todo dia, é na nossa caminhada, é com o nosso corpo, com o nosso ser, e não somente no dia de culto. A nossa forma de adoração não é só nos dias marcados da programação da nossa igreja, quarta-feira, domingo, não. Mas a nossa adoração, o nosso culto a Deus, como ele fala, culto racional, é todos os dias com a nossa vida. Por isso que ele fala aqui, apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando ele fala aqui sobre corpos, é porque ele fala com a nossa vida, com todo o nosso ser. Né? E aí, continuando. Nós cultuamos a Deus com o nosso ser, com a nossa vida, não somente com chavões, com palavras bonitas, né? Com a maneira de dizer, é com a nossa vida, com o nosso ser. Né? Não se conformar, quando ele fala aqui nesse trecho, se refere ao seguinte: não se conformar é não permitir que as filosofias impostas desse mundo corrompam o Evangelho, que não corrompam os princípios que Deus coloca para nós. É não ser influenciado, mas influenciar. É não tomar a forma do mundo. Devemos agradar a Deus em todo o lugar com a nossa vida, em casa, na igreja, no trabalho e também no mundo. Essa é a nossa forma de agradar a Deus, de cultuar a Deus. Né? Quando ele fala aqui sobre não se conformar, é não aceitar a maneira como o mundo impõe. A gente vive diariamente diversas situações que a gente vê, isso é normal, isso é corriqueiro, a gente acaba sendo indiferente àquilo que Deus orienta que deveríamos ficar inconformados. Existem várias situações no nosso dia a dia que nós não deveríamos aceitar, e é isso que ele reforça aqui. Que a nossa postura, o nosso comportamento, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir não venha a ser como no automático, como o mundo está vivendo. A nossa maneira de pensar é diferente, que a gente tem essa capacidade de ao perceber, né, ao analisar no nosso meio que a gente vive, de amigos, de família e tal, em todas as situações pensar como é que Jesus faria? Será que Jesus faria isso? Será que isso realmente está certo? Será que falar dessa forma está certo? Será que ter esse tipo de comportamento com essa pessoa, será que está certo mesmo? Todo mundo faz assim, mas será que Deus está se agradando disso? Que possamos ter esse senso crítico, né? Ter essa noção do que é a vontade de Deus, né? E aí o que ele fala sobre a ética aqui, ter a consciência de que o comportamento um comportamento correto também deve andar junto com aquilo que Deus prega, que Jesus prega, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, né? As orientações de Deus, como eu disse, não são por acaso, né? E a gente tem que ter esse senso crítico de comportamento para poder analisar a situação à nossa volta e acreditar que a gente está fazendo a vontade de Deus e não só reproduzindo, repetindo o que todo mundo faz à nossa volta. Né? O autor diz que a ética segue a fé.
Nesse versículo ele diz, a ética segue a fé. A ética até o mundo tem. O que é a ética? Né? A ética nos mostra o que é certo ou errado. Para um determinado grupo de pessoas, um determinado ambiente. Existe uma conduta ética, né? Um parâmetro ético. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Entretanto, para nós, como cristãos, não basta ser só ético, mas ser santo. Não basta que a gente tenha só um comportamento certo, mas que sejamos santos. Não basta a gente querer agradar as pessoas que estão à nossa volta, porque todo mundo faz assim, então eu vou fazer também. Que a gente possa ter essa capacidade de analisar e pensar, será que isso é correto perante a Deus? E não só perante a ética desse determinado grupo. A ética dessa determinada pessoa. Existem várias situações, no ambiente de trabalho, por exemplo. Às vezes, dependendo da situação, é totalmente comum alterar um resultado de um relatório, por exemplo. Né? Eu vivi uma experiência dessa no passado. O sistema calculou dessa forma, mas não tem problema, vamos alterar manualmente esse resultado aqui. Mas isso é errado. Eu estou alterando o resultado. Mas aí o chefe não vai reclamar, o chefe não vai brigar com a gente. Gente, mas isso está errado, isso tem que ser revisto. Né? Então, assim, é um comportamento, entre aspas, ético para aquele grupo, para aquela situação onde ninguém mais se importa, mas eu tenho que ter essa percepção. Será que Deus se agrada disso? Você está sendo conivente com um erro, sabe? Então, que a gente possa ter essa visão. Então, voltando ao título desse tópico, desse primeiro tópico, que fala ponto de partida. A gente, portanto, deve entender que o ponto de partida para a nossa vida, para ter uma vida correta, conforme a vontade de Deus, o nosso ponto de partida é Jesus. Não é a ética de um determinado grupo que determina quem nós somos, mas é poder analisar, será que Jesus se agrada disso? Será que Jesus faria exatamente isso no meu lugar? Será que é isso que Jesus espera que eu faça? Que o nosso ponto de partida seja Jesus. Devemos imitar Jesus. Jesus lutou contra várias ideologias e tradicionalismo da época que ele exerceu o ministério dele aqui nessa terra. Mas ele fez tudo isso sem ser antiético. Jesus sempre foi muito ético nas suas ações. Bom, vamos para o segundo ponto. O segundo ponto da nossa lição diz como o Novo Testamento vê o mundo. Como que o Novo Testamento vê o mundo? Por que ele fala o Novo Testamento? Né? O Novo Testamento é o período ali onde relata os evangelhos, né? A caminhada de Jesus. O Velho Testamento, né? O Velho Testamento, o Novo Testamento já fala sobre Jesus, que é a nossa maior referência, né? Que é a nossa maior referência de como devemos caminhar, né? De como deve ser a nossa vida cristã. Então, se não percebermos, se a gente não parar para analisar, sabe, aquele momento que você para e analisa as coisas à sua volta, se a gente não perceber, nós acabamos nos corrompendo também. Porque a influência do mundo é tão grande que se a gente vacilar, a gente acaba se corrompendo também, corrompendo a nossa visão, a nossa maneira de olhar à nossa volta. Se a gente não prestar atenção, a gente acaba corrompendo a nossa visão e com isso acabamos julgando tudo à nossa volta de maneira errada. Julgamos uma igreja pela aparência e não se ela vive o evangelho de verdade. A gente acaba julgando as pessoas pela aparência ou pela maneira de falar e não pelo seu coração. Se ela tem um comportamento, sabe, perdoador, um comportamento misericordioso, que todas são características de Cristo numa pessoa. Se a gente não se ligar nisso, a gente acaba errando. Isso são práticas do mundo. O mundo é assim. O mundo que tem esse costume de analisar pela aparência, por aquilo que é visual. E por isso que todo mundo, até hoje, se você observar, todo mundo está em busca da aparência. Todo mundo se preocupa muito mais com a primeira vista, né? A aparência, a aparência do corpo, visual e tal, o status, né? São vaidades que as pessoas estão buscando. E aí aquela essência que está dentro de cada um de nós, o mundo tem dificuldade de enxergar. E aí que entram nossas vidas, porque quando nós testemunhamos o Evangelho de Jesus de verdade, a gente mostra quem é Jesus, a gente mostra o que é o Evangelho com as nossas ações e não com o que nós somos.
pelo menos o que aparenta ser, né, de primeira vista. É isso que faz a diferença no mundo de hoje. O mundo hoje está tão corrompido, a visão de mundo está tão corrompida na mente das pessoas que é muito mais fácil as pessoas entenderem aquilo que elas veem de primeira vista, assim, né? E por isso que nós temos que ter esse cuidado, esse trabalho de mostrar quem nós somos com as nossas ações, né? Para poder quebrar essa barreira, para poder quebrar essa dificuldade que o mundo hoje tem de ter uma visão que Deus tem. Deus, ele olha para dentro de nós. Deus, ele olha para o nosso interior, né? Ele não olha o nosso exterior, né? Que nós possamos ter essa visão. Deus, quando te chamou, Deus, quando me chamou, ele olhou para dentro de nós como nós somos, sabe? Por isso ele nos ama, sabe? Ele não olhou para o nosso estereótipo, pelo contrário, Deus, ele quer transformar por fora e por dentro, né? Enfim, apenas ilustrando aqui. Mas continuando na nossa lição, né? O autor, ele diz uma frase aqui nesse segundo tópico aqui que me chamou a atenção. Ele diz o seguinte: precisamos recuperar a visão bíblica da vida, né? E ainda ele diz: somos filhos de Deus no meio de uma geração corrupta. Por isso nós devemos andar conforme a vontade de Deus. O mundo está corrompido, as pessoas têm uma visão de mundo totalmente corrompida, né? As pessoas são egoístas, imediatistas, né? Querem as coisas por agora e olha, se não serve, descarta. Deus não é assim. Que nós possamos ter um olhar diferente, que possamos ter um olhar misericordioso, que possamos ter um olhar de mais compaixão, assim como Jesus teve, né? Em Gênesis 17, versículo 1, diz assim: sendo, pois, Abraão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. E aí, atenção a essa frase: anda em minha presença e ser perfeito. Em algumas traduções diz assim: anda em minha presença e seja santo, né? Ou seja, devemos andar na presença do Senhor. Deus, quando Ele nos chama, né, Ele nos chama para viver uma nova vida. Não é para continuar andando da mesma forma como no passado. Ele nos chama para tentar, para buscar, para caminhar numa direção contrária do que o mundo oferece, né? Ah, mas não é fácil largar o pecado. Sim, não é fácil deixar... andar na contramão daquilo que você vivia, deixar o pecado, mudar os hábitos, nunca vai ser fácil. Mas é possível. Se não fosse possível, o próprio Deus não estaria encorajando, orientando dessa forma. Em 1 João 2, versículo 15, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha que interessante esse versículo, que diz assim, o finalzinho dele: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se o amor do Pai deixa de estar em nós, como ele falou aqui, olha só, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se o amor do Pai deixa de estar em nós, porque a gente ama o mundo, significa que não iremos olhar o mundo da maneira como Deus espera, e sim conforme a nossa carne. E assim a gente perde o foco, que é Jesus. Se a gente for olhar o mundo, as pessoas à nossa volta, as situações à nossa volta, como o mundo prega, e a gente aceitar isso, é assim mesmo. Se a gente for aceitar isso, a gente vai deixar de olhar com o amor de Deus. Sabe? Coisas que a gente vê no nosso dia a dia, com certeza você já ouviu alguém falar assim, no noticiário, por exemplo, quando um policial acaba matando um bandido. E aí com certeza você já ouviu alguém falar assim, tem que matar mesmo. Todo mundo fala isso, não é verdade? Mas será que essa é a visão de Deus? É uma coisa um tanto polêmica, né? Mas se a gente pensar que o mesmo amor que Deus tem pela sua vida, pela minha vida, Ele também tem para o pior pecador que seja ele um assassino, seja ele quem for. Já parou para pensar nisso? Não é a vontade de Deus ver as pessoas assim se matando, e a sociedade hoje como a gente vê, não é a vontade de Deus isso.
Não é, sabe, não é o que Deus espera de nós. Então, o mesmo amor que Deus tem sobre mim, Deus também tem sobre o pior pecador. Sabe? Se é que existe melhor ou pior. Então, se a gente não ficar atento a isso, a gente acaba pensando igual ao mundo. Enquanto um fala, tem que matar mesmo, se a gente não vigiar, a gente fala, tem que matar mesmo. E não é assim que funciona. Essa não é a visão de Deus. Por isso que a gente anda na contramão do mundo. A gente tem que procurar saber o que Deus pensa a respeito disso. Antes de repetir frases prontas que a gente está acostumado a ouvir, o que Deus pensa sobre isso? Então, por isso que ele fala aqui, que se a gente ama o mundo, e ele fala, o amor do Pai não está nele. Se a gente passar a amar o mundo, a forma de pensar, de agir que o mundo prega, a gente vai deixar de olhar o mundo com o olhar de Deus. E aí vamos para o ponto 3 da nossa lição, que diz, a santidade ela é moral e não litúrgica. No judaísmo, antigamente, isso é uma frase do autor aí na sua revista, no judaísmo a santidade era litúrgica, ou seja, era expressa por ritos, ou seja, por rituais, por repetição, né? Ser santo não é adotar uma postura no culto, é ter uma moral sadia. A santidade se liga ao caráter. O que ele quis dizer aqui nisso que está escrito aí na minha e na sua revista? Ele quer dizer o seguinte, que a santidade não é repetição de costumes que são característicos da nossa religião. O que seria isso? Levantar a mão na hora do louvor. Orar só se for de joelho. Não é isso que nos torna mais santos. Isso são costumes. O que nos torna mais santo é deixar que o Espírito Santo transforme o nosso caráter. Deixar que o Espírito Santo transforme a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Por isso que ele fala aqui que a santidade se liga ao caráter. Quando nós encontramos com Jesus, quando temos um encontro com o Espírito Santo, nós somos transformados. Nós passamos a entrar num processo de transformação, ou seja, de conversão. A gente vai se convertendo. O Espírito Santo vai nos convencendo dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados. Não é repetição de meros costumes que nos torna santo, e sim a mudança de hábitos e costumes. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo do 9 a 11, diz assim: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Atenção a esse trecho, Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. O que ele acabou de destacar aqui? Ele acabou de destacar que há um antes e um depois. Aqui o autor da carta aos Coríntios, ele acaba destacando aqui que quando tem um encontro com Deus, há uma divisão, há uma separação do antes e do depois. Quando a gente encontra com Deus, não dá mais para a gente andar acostumado, agarrado aos mesmos costumes. E aí trazendo o que está escrito aqui para os dias de hoje, como eu falei até antes. Mas não é fácil largar o pecado, não é fácil mudar de costume, não é fácil mudar de hábito. Sim, não é fácil mesmo não. Mas a gente tem um ajudador, que é o Espírito Santo. Deus está orientando aqui que é possível e que é necessário ter uma transformação. O que a gente não pode é se acomodar. É muito difícil de mudar, é muito difícil de perder tal costume. Então eu desisto, não dá pra mim. Não é isso. Isso é o que o inimigo quer, sabe? É te ver distante da presença do Senhor, sabe? É não carregar um peso de culpa, de acusação sobre si mesmo. Eu penso também, abrindo um parênteses aqui, que além da gente ter necessidade do perdão de Deus, do perdão de Jesus, a gente também precisa se perdoar. Porque às vezes a gente se cobra mais do que o próprio Deus, sabe?
Vou explicar isso. Às vezes a gente se cobra tanto e a gente se coloca numa posição de indigno, sabe? Não, não sou digno, não, eu vou esperar melhorar, eu mudar para poder ir para a igreja, sabe? Não é isso, sabe? Não, não precisa disso. Entretanto, a gente não pode se acostumar, a gente não pode se acomodar. A gente não pode partir para o outro extremo, que é, eu estou na igreja, Deus me ama do jeito que eu sou, e eu sou pecador mesmo, e vou seguir assim. Não é assim também, não é esse pensamento. Mas é reconhecer que quando eu encontro com Jesus, que quando eu tenho encontro com Jesus, o Espírito Santo, ele me transforma. Ele pode te transformar. É difícil? É difícil mudar a maneira de falar? Mas o Espírito Santo ajuda. É difícil largar costumes carnais de quando você não conhecia Cristo? É difícil. Mas não é impossível. A gente não pode se acomodar e achar que isso não dá para mim. Não, é sim. Esse propósito é para todos. É para mim, para você. É possível sim. Né? Então não é por repetição ou tradicionalismo, mas é pela ação transformadora do Espírito Santo que nos torna santos. Né? O autor ele diz também na revista que a conversão é um divisor de águas. Né? E este trecho confirma o que acabamos de falar, né? O que acabamos de ler aqui em 1 Coríntios 6, do 9 ao 11. A santidade é a mudança de caráter também. A santidade é a mudança de comportamento, não só de gestos, não só de vestes. Por exemplo, se na igreja que você frequenta, né, não é o caso da nossa igreja, né, aqui da CIB, de Barra de São João, mas a gente sabe que tem igrejas que têm o costume de se vestir de uma maneira muito característica. Os homens se vestem de uma forma bem característica e as mulheres também. Não vou aqui entrar em detalhes, não convém. Mas a gente sabe que, segundo a Escritura, não é isso que me torna mais santo. É um comportamento, é um costume, mas não é isso que me torna mais santo. Se no meu interior isso não mudar, o meu exterior não vale de nada. Se no meu interior o Espírito Santo não mudar a minha maneira de agir, tudo que eu fizer externamente não vai valer de nada. Não vai ser a minha veste que vai me tornar mais santo. Não vai ser a minha maneira de vestir, o meu jeito de acenar, de comportar, sabe, levantar as mãos na hora do louvor. Não é isso que me torna mais santo, mas é a mudança de comportamento, de caráter. Não estou querendo dizer que é errado ter certos costumes. A questão é que se essa mudança realmente é de dentro para fora ou é do fora para dentro, se é que consegue chegar até dentro. Né? O Espírito Santo ele trabalha no nosso interior, em mudança de comportamento e de caráter. Né? Se antes falávamos de um jeito, se falávamos mal um do outro, se causávamos intriga, hoje a gente não causa mais. Hoje a gente tem mais paciência, a gente caminha junto com o irmão ao invés de criar divisão, não é verdade? A gente não fala mal do outro, a gente não critica o trabalho do outro, mas a gente caminha junto. Esse é um exemplo. Por exemplo, o próprio Jesus foi uma pessoa mais agregadora que eu pude conhecer ali, né? A pessoa que mais agregou pessoas por onde ele passava. Então assim deve ser o nosso comportamento. A gente não deve ter esse tipo de comportamento, principalmente dentro da igreja. Né? Enfim, são vários pecados, né, que a gente não deve cometer. Pecadinho e pecadão. Será que existe essa classificação? Né? Até rimou. Mas a gente deve ter sim essa preocupação, né? Porque isso está à nossa volta nas mesmas coisas. E isso, infelizmente, pode sim chegar no meio de uma igreja, no meio do nosso corpo de Cristo. E aí, a gente, por essas coisas acabarem chegando dentro da igreja, é que a gente tem que tomar muito mais cuidado. E vamos ver aqui no próximo ponto, que diz, o quarto ponto a santidade é relacional. Ou seja, a santidade está ligada também ao nosso relacionamento. Vamos só revisar o que a gente acabou de ler? A gente disse que a santidade é moral e a santidade também é relacional. Ponto 4 da nossa revista. Nesse ponto, no quarto ponto, o autor ele diz: a igreja é uma comunidade e não um bando de solitários. O mundo hoje é muito individualista, o mundo hoje é muito competitivo e se dá bem só quem é o melhor e quem não é melhor ou quem é mediano fica para trás. O mundo é assim, mas a igreja tem que ser diferente.
A igreja que eu falo não é só a nossa igreja, mas é os cristãos, né? A igreja de uma maneira geral, que estão aí por toda a terra, por toda parte. A igreja tem que ser diferente. A igreja deve ser como uma família. E, aliás, presta bem atenção nessa comparação, porque a gente se acostuma até em repetir essas frases. Ah, igreja tal, sua família aqui no bairro tal. A gente se acostuma disso. Ah, aqui é uma família. Mas vamos parar para analisar a fundo como é que funciona uma família. Por que a igreja tem que ser uma família? Imagina só se na sua casa, na sua família, por menor que seja, por exemplo, se a sua casa só são duas pessoas, a mãe e um filho, né? Às vezes não tem um pai, é um cenário até muito comum nos dias de hoje, enfim. Família grande, família pequena. Se numa família ninguém se relaciona, se ninguém se comunica, se mesmo que minimamente, sabe, nem um bom dia, boa tarde, se uma família não tem um bom relacionamento, esse ambiente ele não fica saudável. Não é verdade? Pode ser que em casos diferentes, uma família seja mais barulhenta que a outra, uns falam mais do que a outra. Não quero aqui estabelecer um parâmetro do que é uma família certa, uma família correta. Existem famílias, né, e pessoas de diferentes personalidades, mas o que eu quero dizer é o seguinte: se a gente andar dentro de casa sem se relacionar, alguma coisa está errado. Essa família não tem saúde, não é verdade? E por isso que a igreja é assim. Por isso que o autor ele até reforça aqui, que a igreja tem que ser uma família. Por quê? Porque quanto mais a gente se relaciona, mais a gente aprende, mais a gente cresce e mais a gente tem a oportunidade de exercer um com o outro a graça que Deus colocou sobre mim e a sua vida. Como assim? Deus ele te amou. Deus ele me amou. Deus ele amou a todos nós. Então esse mesmo amor ele tem que ser compartilhado. Eu não sou melhor do que ninguém, você não é melhor do que ninguém, nem fulano é pior do que ninguém. A igreja é uma família que a gente tem a oportunidade de exercer o mesmo amor que Deus derramou sobre sua vida sobre outras pessoas. Deus ama a todos. O problema é que nós, às vezes, cometemos o defeito de classificar as pessoas, sabe? De tratar melhor um do que o outro. E aí que esse seja mais um despertamento para a nossa vida. A igreja, a igreja é um lugar que a gente tem a oportunidade de exercer o amor de Deus na vida um do outro. Você sabe que Deus te ama? Você se sente amado por Deus? Então, deposite essa mesma quantidade de amor no seu irmão. Se você sabe que Deus te ama de uma maneira tão grandiosa, você sabe que Deus derramou um amor tão grande sobre a sua vida, então derrame esse amor, sabe, através do relacionamento com o seu irmão. Ah, mas eu não suporto meu irmão. Ah, mas eu não gosto de fulano, porque fulano é assim. Tenha um olhar como o olhar de Deus. Ame fulano como Deus ama, através do relacionamento. Que o nosso relacionamento seja uma oportunidade de a gente curar o nosso comportamento. Que seja uma oportunidade da gente exercer o amor que Deus derramou sobre nós. Vamos continuar aqui. Na igreja, prosseguindo aqui. É através do relacionamento que temos a oportunidade de praticar a mesma graça que Deus nos deu. Em Efésios capítulo 4, versículo 32, diz assim: Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Está vendo aí a importância do relacionamento? A importância de estar próximo das pessoas, a importância da igreja. É difícil, mas a gente tem que perdoar. Tem uma pessoa que tira a paciência, mas a gente tem que ser misericordioso, tem que ser benigno. Está escrito aqui, Efésios 4, versículo 32. Essa deve ser a nossa característica. E não adianta dizer, falar assim, não, eu não cometo esse tipo de falha, não. Meu irmão, se a gente for analisar, todos nós pecamos nesse sentido. Porque nós somos carne, mas a gente não pode se conformar com isso. Todos nós estamos propensos a cair nesse erro. Todos nós. Mas a gente não pode se conformar, como a gente viu no início dessa lição. Em Romanos 15, versículo 1, diz assim: Mas nós somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos
e não agradar a nós mesmos. É difícil caminhar, é difícil suportar as falhas do outro, é difícil perdoar, é difícil. Mas esse versículo aqui nos mostra mais uma vez que a gente deve suportar as fraquezas dos outros e não agradar a nós mesmos. Porque se a gente for agradar a nós mesmos, a gente vai andar só com quem a gente gosta. Se a gente for agradar a nós mesmos, a gente vai se relacionar somente com as pessoas que a gente tem maior afinidade. E isso não é evangelho. E as pessoas que a gente não conhece, as pessoas que não conhecem a Cristo, sabe? Como é que fica? A gente vai se fechar no mundinho? Não, a igreja não é isso. A igreja não é para isso. E aí, caminhando para a conclusão dessa lição, destaco mais uma frase do autor que diz assim: quando saímos do culto, fortalecidos pela comunhão com os irmãos, vamos ao mundo testemunhar nossa fé. O caráter cristão prova a nossa fé. Se vê em nossas relações. Ou seja, a prática do nosso relacionamento na igreja, praticando o amor de Deus, é uma oportunidade da gente treinar aquilo que a gente deve mostrar no mundo, porque no mundo é muito mais difícil. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, diz assim: rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Que a nossa santificação seja real, meus irmãos. Que o mundo veja que em nós o Evangelho de Jesus é algo verdadeiro, é algo possível de ser alcançado. Que nossos irmãos da igreja também vejam Jesus em nós. Que nossa santificação seja de fato uma mudança do nosso caráter e não simples repetições. Que Deus abençoe a todos, que possamos refletir sobre essa mensagem, que o nosso testemunho seja real e não meras repetições. Que a nossa santificação seja algo de dentro para fora e não só de estereótipos, não só de fora para dentro. Que Deus abençoe. Senhor, que o Senhor venha nos ajudar a praticar aquilo que o Senhor espera de nós. Em nome de Jesus. Amém.